Oi, alunos do oitavo ano, sou a professora Isabel, nossa aula é de História. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade proposta na aula anterior. O conteúdo era napoleônica e a atividade é do livro de vocês, né? Sociedade e Cidadania, da página 63, questão 3 e 4, e a página 64, questão 6 e 7. Então, vamos para a correção da terceira questão. O texto a seguir é de um autor anônimo, da época da Revolução Francesa. Descubra a quem o texto se refere. É um ser que só anda a pé, que absolutamente não tem milhões como todos vós quereis ter. Nenhum castelo, nenhum criado para servi-lo, e que mora com a sua mulher e seus filhos, quando os tem, no quarto ou quinto andares. Ele é útil porque sabe forjar, serrar, polir, fazer telhados, sapatos e derramar até a última gota de sangue para salvar a República. Então, o texto a seguir, a pergunta é a quem o texto está se referindo, né? O texto, gente, na verdade, ele se refere aos populares, né, dos subúrbios de Paris, tá? Aquelas pessoas com poucas posses, que dominavam ofícios, né? Como você viu, serrar, forjar, fazer sapatos, né? Na França dessa época, tá? Eles eram chamados de sans-culottes, tá? Então, esses aí eram os sans-culottes. Vamos para a quarta questão, na verdade, né? Leia o texto com atenção. Bloqueio continental, 1806 a 1807. Temos decretado e decretamos o que segue. Artigo 1º. As Ilhas Britânicas não declaradas são declaradas em estado de bloqueio. Artigo 2. Qualquer comércio e qualquer correspondência com as Ilhas Britânicas ficam interditados. Artigo 4. Qualquer loja, qualquer mercadoria, qualquer propriedade pertencente a um súdito da Inglaterra será declarada boa pressa. Boa pressa, gente, quer dizer não desejado, tá? Coisa que não é desejada, certo? Então vamos para a letra A. Quem é o responsável pelo texto e que posição ele ocupava na época? Gente, quem foi que declarou o bloqueio continental? Foi Napoleão Bonaparte. O que ele era nessa época aqui? Ele já era imperador da França, certo? Então foi Napoleão que decretou o bloqueio continental e nesse período aqui ele já era imperador francês, ok? Letra B. Resuma com suas palavras o conteúdo do documento bloqueio continental, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó: proibia os países europeus de comercializar com a Inglaterra ou receber navios ingleses nos seus portos, tá? Basicamente era isso, o bloqueio continental. Vamos para a próxima pergunta, é a letra C. Com que intenção Bonaparte decretou o bloqueio continental? Qual era a intenção dele, gente? Napoleão, ele pretendia enfraquecer a Inglaterra para, em seguida, conquistá-la, né? Enfraquecendo, no caso, economicamente, né? Decretando o bloqueio. Vamos para a letra D. O bloqueio econômico é uma estratégia que continua sendo usada hoje em dia. Justifique, ou exemplifique, ou justifique.
Gente, sim, tá? Ainda é usado hoje em dia. Vamos dar um exemplo. Estados Unidos, né? Estados Unidos, gente, ele usa disso, tá? Quando ele bloqueia, né? Cuba, né? Em 2015, né? Ele declara, né? Total um bloqueio econômico com Cuba, certo? E então esses países, vamos dizer assim, na verdade as grandes potências, né? Elas ainda utilizam esse artifício de uma forma, né, para se beneficiar, tá certo? Então vamos para a quarta questão, ou desculpa, sexta questão. Monte uma ficha com as realizações do governo de Napoleão, tá? Durante o consulado, olha o período consulado, nas áreas da economia, da educação e do direito. Vamos começar pela economia, né? A gente pode citar algumas coisinhas. Napoleão, ele confirmou e legalizou a distribuição de terras feita a milhões de camponeses, né, durante a Revolução Francesa. Tá? Outra coisa também que a gente pode destacar, ele mandou drenar pântanos, ele construiu estradas, pontes, né, para facilitar a questão do transporte, né, diminuir até os preços das mercadorias. Outra coisa assim importantíssima, Banco da França, né, e assim diminuir a inflação, melhorar a economia, né, melhorar também o comércio, a indústria, né, com o Banco da França. Na área da educação, gente, a gente pode citar a criação de escolas, né, a criação do ensino gratuito para todos, no caso, a criação de escolas de ensino fundamental, tá? A questão também da preparação dos professores, né, em Paris, cursos, né, de formação de professores, tá? Na área do direito, a gente pode citar, assim, digamos que acho que foi o mais importante, né? O Código Civil Napoleônico. Esse código, gente, ele serviu até de exemplo para outros códigos civis, né? Até o nosso, né? O nosso Código Civil aqui do Brasil, ele é inspirado no Código Civil Napoleônico. Vamos para a próxima questão, é a questão 7. Sobre a rivalidade, né, entre França e Inglaterra no início do século XIX, responda. Letra A. Como Napoleão reagiu à Inglaterra ao ser derrotado pelos ingleses em 1805? É aquele mesmo assuntinho que a gente já está falando. A questão do bloqueio continental, certo, gente? Napoleão decretou o bloqueio continental quando ele perdeu, né, a batalha, né, contra a Inglaterra, certo? E, na verdade, esse bloqueio era uma forma, já que a Inglaterra situa-se, né, em uma ilha, então foi uma forma que ele achou de enfraquecer o lado econômico da Inglaterra. Letra B. O que ele pretendia com isso? Acabei de falar, né, gente? Enfraquecer a economia da Inglaterra. Depois que a Inglaterra tivesse desequilibrada, né, economicamente, e aí ele ia tentar invadi-la, certo? Na verdade, ele queria conquistar mesmo o território inglês. Próxima pergunta é a seguinte: esse plano deu certo, gente? Não deu, tá? Não deu por quê? Por que o plano não deu certo? Porque muitos países europeus não cumpriram o que Napoleão tinha decretado, né? Foram a favor da Inglaterra. E o que acontece? Um desses países, Portugal, tá? Por que a família real, né, portuguesa teve que vir para o Brasil assim às pressas, fugida mesmo, né? Na questão mesmo de vir para cá, porque Napoleão, né, já tinha ameaçado, né, ia fazer
o que ele tinha dito, invadir Portugal, tá? Então, para isso, por isso que a família real veio para o Brasil, porque os portugueses ficaram, digamos assim, do lado dos ingleses, certo? Então, gente, essa foi a nossa correção da nossa atividade, era napoleônico. Eu espero que o conteúdo tenha ficado fácil, né? E agora com uma correção da atividade, espero que vocês estudem e até a próxima aula.